não é? Tipo, você define o que a coisa é, ou você e começa a discorrer sobre ela, e aí você vai cair naquela armadilha inevitável de dizer, ou eu tenho condições de dizer exatamente o que ela é, objetivamente, ou vamos cair no interpretativismo, porque é uma questão subjetiva o que ela é. Para mim é uma coisa, para você é outra, etc. Ou isso, ou a gente entra num outro patamar de tentar criar uma relação de descrição do que ela é, que é um patamar que não pretende dizer nada sobre ela em si, mas só sobre ela em relação com você. Ou seja, não pode ser sobre ela, tem que ser com ela, como ela opera em relação a mim, claro. Então eu estou já compondo. Claro. E aí isso é a descrição. E é a descrição das quantidades dela versus as suas, ou de quais quantidades estão mais ativas, estão mais intensas, ou seja, das intensidades dela, não das extensividades. Exato. E aí, porque, enfim, quantidade equivale à intensidade, vamos dizer assim como qualidade equivale à extensividade. É mesmo a ideia da res extensa, a coisa em si. Claro. Não, ela não vai durar para sempre, ela não vai se estender por toda a eternidade, antes e depois como sendo a mesma, independentemente do seu olhar. Você tem que compor com ela para poder descrevê-la. E é realmente um esforço de descrição. Ou seja... É um esforço de descrição, mas não entendido como nós... não. Como nós pensamos que é a descrição. A descrição está capturada pela ideia da objetividade e da verdade. E não é isso. A descrição é tentar ser fiel... Enfim, fiel não é uma palavra, mas assim, enfim. Tentar ser justo. Sim, justo. Suficiente, preciso. Etc. Em descrever o elo entre você e a coisa, digamos. Exato. E que praticamente faz a coisa e você ao mesmo tempo. Não existe nem você nem coisa. É que a nossa linguagem também já está cativa desse mesmo sistema, então ela é muito precária para isso. Mas o que você está descrevendo não é nem a coisa em si, nem você, nem o seu ponto de vista. Você está descrevendo a ligação. A relação. A relação. Você está descrevendo isso. Por isso você só pode descrever isso em termos de como opera, de como. De operação, claro. De operação. Como opera. Como opera, claro. Quando você descreve um corpo ausente na imagem das então roupas... é também como posição. E não só composição, não é? Sim. Eu já estou a exagerar. Mas é mesmo isso, é sair do sobre alguma coisa pro com alguma coisa, mas também é sair do porquê tal coisa pro como tal coisa. Como isso funciona, como isso, enfim, como isso funciona é como isso anda, né? A marcha, como isso vive, né? Se isso não funciona, ne marche pas, então não caminha, também não vive, também não tem vitalidade, não tem intensidade alguma. Aí sim é que ele está extenso, estendido, em pura qualidade, vamos dizer, mas é porque já morreu. Exato. Está em loop, no fundo. Exato. Então só tem extenso, só tem res extensa, se já não houver intensidade alguma. Pois. E nesse caso, aí já nem precisa você se esforçar para descrever. Então é muito legal isso. Aí depois, se você consegue descrever isso precisamente, o seu trabalho de mudanças de centro vai acontecendo pela pura permanência. E aí, outra coisa que eu pensei foi sobre a questão dos tempos em tempo real, etc. O que é muito interessante disso você falou agora há pouco que tinha meio que dois tempos, né? Um tempo de resposta e aí depois eu falei que era um tempo do acontecimento. Enfim, da teia de acontecimentos, o tempo comum, porque não tem um único no espaço nunca, então como tem vários, eles se encontram, né? Mas esse tempo ele também poderia ser descrito em termos de intensidades ou de quantidades, porque o tempo que você tem para dar uma resposta corresponde à quantidade de diferença que dura por si, que já está alimentando o sistema, enquanto você não bota mais nem diferença na repetição. Então, eu só exato. Ele é autossuficiente. Exato. Né? Quase como se fosse uma espécie de combustível. Eu só tenho tempo para te dar uma resposta, porque a minha relação com você está suficientemente alimentada de diferença para durar, para ficar em hold, enquanto eu penso, enquanto eu formulo a minha próxima posição. Claro. E te dou uma resposta. Agora, se a nossa relação não tiver
quase nenhuma substância, ou seja, eu tiver praticamente chegando na extensividade e quase nenhuma intensidade mais, então meu tempo diminui. Claro. Eu tenho que ser mais rápido. Não, um exemplo é esta conversa que estamos a ter, não é? Por exemplo, esta conversa que estamos a ter tem como base uma ideia nova que nasce e que, portanto, tem um tempo de duração enorme. Exato. A necessidade que eu tenho de intervir é quase mínima para que tu continues a gerar um pensamento, porque o pensamento é super fresco e novo e estás a pensar ao vivo, não é? Depois, ao mesmo tempo eu estou a gravar, tu sabes que eu estou a gravar e esse Sim. gravar ativa uma espécie de consciência mesmo que Claro, para trás. sei que eu não posso... Pronto, e sabes também que é uma boa oportunidade para captar um pensamento na sua origem, quase, que é uma coisa rara, e isso ainda é outro gasolina, não é? Tudo isso. E depois, a partir daí, Exato. é quase deixar andar, não é? Então, quase que se a gente tem 2 tempos reais, né? Esse do intervalo de resposta que eu posso ter, e aí é aquele mesmo que começa todo o trabalho, que é o inibir, porque eu tenho um tempo razoável. Exatamente, né? porque E como por que não que eu tenho sabemos um o que se tempo passa. razoável? Porque a quantidade de diferença nesse momento é muito maior do que a quantidade de repetição, claro. porque eu estou olhando aquilo pela primeira vez. Claro. Então eu tenho um intervalo razoável. Tu e os outros. Tu sabes Todos. também que todos têm Agora, essa informação. se nada acontece durante um longo tempo, a coisa começa a repetir-se, começa a estender-se Claro. no tempo. Aqueles Começa a ganhar frames. qualidade Claro. e perder em quantidade. E por isso eu faço algo logo, ou então eu matei, Claro. por não ter feito nada. Claro. Aí faço algo, botei combustível. Claro. Posso botar em hold mais um tempo. Claro. Ou seja, o tempo é a própria diferença. O tempo é a própria quantidade de diferença também. Também. O tempo claro, é a quantidade. absolutamente. Da Por mesma- isso é que eu falei em duração, não é? Exato. E não em tempo. Exato. E mesmo a existência, entendida como marcha, funcionamento, é mesmo isso, é a duração. Né? Claro. É um desenrolar, Claro. é tempo, Claro. é duração. É um desenrolar que só pode desenrolar porque está mudando. Claro. Né? Também só pode desenrolar porque está repetindo, Claro. porque senão não é um desenrolar, é um bando de fio E solto. agora a questão para os gatekeepers qual é? É estando de fora, ou mesmo de dentro, mas estando de fora, haver por parte do gatekeeper, a percepção de que a gasolina a meter num determinado momento é de mudança de plano, por exemplo. Sim. Que permite então É porque de um reexistir. Exato. Porque De outro modo, se muda também de plano, é claro, mas se muda frame by frame. Quando, enfim, dali a muito tempo, se existir um espectador externo, ele verá que já estamos em outro lugar. Claro. Mas do ponto de vista de quem está alimentando a caminhada, aquela caminhada em particular, o que houve foi o tempo inteiro só mudanças de centro, porque foram tão milimétricas Claro. que, enfim, só um terceiro, que para ele aquele corte fractal Claro. seja uma imagem a observar, Claro. é que veria uma mudança de plano. Claro. Enfim, veria que no começo da história eles estavam aqui e agora na metade da história eles estão ali e já estão em um outro plano. Mas do ponto de vista de quem está vivendo a história, a não ser que fosse extremamente perspicaz, mestre Yoda, não veria que tinha mudado de plano também. Porque ele teria feito isso e isso seria o mais bonito, né? Seria o mais bonito, só mudar de plano através de micro mudanças de centro. Claro, né? claro. É claro que de vez em quando não é isso que acontece. Por quê? Porque a coisa tem volume. Como é uma teia de relações, tem volume. Então, acho, talvez, isso eu já não sei, mas que a mudança de plano seja trabalhar com algo que está no seu entorno mais vasto. Ou seja, no volume daquele acontecimento. Numa folha da massa folhada, que não é aquela que você está habitando. E conseguir saltar de relevância pulando vários ordinários, vamos dizer. Pulando vários planos que você ordinaria, enfim. Né? Saltar de relevância. E se você salta de relevância na mesma folha, então isso que se chama unidade de centro. Mas que é basicamente na mesma folha, no seu mesmo enunciado. No seu mesmo enunciado. No seu mesmo enunciado. Se você salta de um caminho, enfim, de um foco para outro, mas dentro da sua mesma frase, só que aquilo que era predicado da sua frase vira centro, tudo bem, então é a mudança de centro. Mas se faz uma outra coisa que não seja isso, também não é arbitrário, porque você só pode fazer com a teia de relações que estão gravitando ao seu redor. Podem Mesmo que estar não muito seja, mais distantes. são as frases alheias, mas Claro. não são as suas, mas são as frases alheias. No fundo é a capacidade, a mudança de plano é a capacidade que tu tens para olhar para o teu enunciado pela primeira vez.
que é super difícil. Muito. Porque tu estás tão envolvido no para teu... renunciar, É o mestre Yoda, não é? Exato, Porque, total. no fundo, é o que eu fiz mudar ali naquela... parado, mudar parado. É aquela mudança que eu fiz, que é aceitar que estou lá dentro. Exato. Eu só posso aceitar que estou lá dentro porque Se for capaz de reformular, se de for capaz de resistir. resistir, de reformular, de reparar. Exato. Reparar. Tudo isso. Tudo isso. Reparar, parar novamente, cuidar. Real. Sim. Ah, e outra coisa que eu pensei ontem também, que é ótima, de fato, a gente não quer o consertar com S, que é o fix, porque o fix fixa. Né? Exato. A gente quer o reparar, Quero consertar que com seria C. o consertar com C, que é Claro. fazer uma orquestra, Assim. fazer a harmonia. E consertar no sentido de chegar a um compromisso também. Sim, compromisso, sim, sim. um equilíbrio, uma reciprocidade. Ao engajamento. Né? Compromisso não entendido como aquele... Não, né? 50-50. Não é? Exato. Ou Exato. ou Contrato, mesmo contrato, não. o para sempre, um etc. equilíbrio, não é? O tal equilíbrio desequilibrado ou desequilíbrio equilibrado, não é? Então, esse seu enunciado, se ele vai ser sobre um como, novamente ele volta para uma coisa que a gente falou mais no começo, que é, ele vai ser ao mesmo tempo completo e aberto. Se ele for um equilíbrio equilibrado, ele é o exato. é. Exato. Então ele é completo, mas ele é fechado. Claro. Se ele for o equilíbrio, o desequilíbrio desequilibrado, ele é o ele é o ou, ou. porque ele é aberto, mas aí ele é incompleto. Claro. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo, Claro, está claro. esquizo. E se, enfim, nós conseguimos fazer um como, que é ao mesmo tempo completo, ou seja, né, está inteiramente presente lá onde está só numa posição, mas é suficientemente aberto a se reposicionar com o material da sua própria posição, ou seja, com o seu próprio enunciado. Então, Estamos no lugar certo, claro. estamos na cicalharidade. Exato. Isto não está exatamente igual a este ou igual a este. As diferenças, as pequenas diferenças de centímetros, de tamanho, do sítio onde cai são diferenças que acontecem porque o material é difícil de controlar a la mínima. E isso, para mim, é diferente de conscientemente assistir corpo mais perto. Mas isso tem que ver connosco.